Querido, nós tivemos um desafio aqui pela manhã. Vou pedir o sonoplasta aqui, por gentileza, Varão. Replica o meu som aqui para mim, príncipe. Nós tivemos um desafio pela manhã, amém? De celebrarmos e entendermos o que é a ceia do Senhor. E à noite nós vamos trazer essa mesma proposta de aprendermos do Senhor que nós precisamos entender a Santa Ceia como ela é. E eu queria convidar você que está aí na sua cadeira a dobrar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e nós vamos orar, amém? Pai, nós pedimos que o Senhor nos encha com teu Espírito, Pai. Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a entender a boa palavra, a semente da palavra que vai ser lançada. Que nós possamos ser transformados, Senhor, pela palavra. Que nós possamos entender aquilo que vamos aprender, Pai. Pai, que o teu Espírito, Pai, faça em nós, Pai. Pai, faça em nós, Senhor, aquilo que Ele deseja fazer. Nós entregamos a nossa mente, nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos. Amém? Amém, querido? Quem está feliz de estar aqui com Jesus? Hoje nós temos um desafio de entendermos a ceia do Senhor. Amém? Nós ministramos aqui pela manhã e vamos repetir a dose à noite, para que você que vai celebrar a ceia do Senhor hoje conosco, possa entender aquilo que você vai fazer. Amém? Porque aqui na Nova Vida, tudo aquilo que fazemos, nós entendemos. Amém? Querido, e quando nós falamos da ceia do Senhor, nós precisamos entender algo muito importante. Existem 4 textos que falam sobre a ceia do Senhor na Bíblia. Esses textos são chamados de textos sinóticos, ou seja, textos que falam sobre a mesma coisa. Amém? O primeiro texto está lá em Mateus capítulo 26, versículo 20. O segundo está em Marcos capítulo 14, versículo 22. E Lucas capítulo 22, versículo 14. E 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Amém? Então, o primeiro texto que fala sobre a ceia do Senhor é Mateus. Repita comigo, Mateus. Depois o livro de Marcos. Repita, Marcos. Depois o livro de Lucas. Repita, Lucas. E depois o livro de Coríntios. Não é o livro de João, como a ordem parecia ser, tá? Querido, eu vou pedir para você repetir algumas coisas, como eu falei de manhã. Eu vou pedir para você repetir, porque quando eu sento aí, as pessoas vão pregar, elas pedem para falar coisa para o irmão. Então eu disse de manhã, eu vou repetir, chegou a hora da minha vingança, irmão. Eu vou pedir para vocês falar à vontade aí, porque chegou o meu momento, amém? Querido, o Evangelho de João vai sim falar sobre a ceia do Senhor, mas dando um enfoque maior na Páscoa, amém? E de manhã nós não tivemos tempo, mas se eu tiver tempo agora, eu compartilho com você o porquê. Então esses 4 textos são 4 textos sinóticos que vão nos ensinar sobre a ceia do Senhor, tá? A chamada Santa Ceia. Mas como eu disse, Santa Ceia não seria o melhor nome para a ceia do Senhor. O nome, ou os nomes bíblicos que nós vemos na palavra de Deus sobre a celebração que vai acontecer daqui a pouco, primeiro está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Abre para mim aí. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Amém? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos... Então diga para a pessoa aí do seu lado, irmão, não beba do cálice dos demônios, beba do cálice do Senhor. Não se assente à mesa dos demônios, se assente à mesa do Senhor. Como aqui já bem diz, um dos nomes para aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco seria o cálice do Senhor. Ou o segundo nome, a mesa do Senhor. Amém? E o terceiro nome que nós aprendemos sobre o ato de celebração que vamos fazer daqui a pouco está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Dá uma passada de folha aí para mim. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aqui, né, Paulo dá uma orientação, porque os irmãos não estavam entendendo muito bem como é que era a ceia. Então,
o terceiro nome que nós poderíamos dar para esse ato de celebração seria a ceia do Senhor. Beleza? E o quarto nome está lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Abre para mim Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido, e nas orações. O quarto nome para o ato de celebração que vamos fazer aqui seria o partir do pão. A igreja, quando se iniciou, todas as vezes que ela se reunia, ela partia o... É por isso que nós podemos sim ceiar, tá? Todas as vezes que nos reunimos. Lembra que quem era católico aqui? Lembra que sempre que você ia na missa, tinha lá, compartilhava o pão lá? Nós podemos ceiar sempre, mas a igreja brasileira já costumou a cear uma vez por mês. Algumas igrejas ceiam de forma diferente, mas não tem problema. Calvino dizia isso em um dos seus escritos: se há culto, há santa ceia. A ceia do Senhor que ele usava, né? Querido, e é muito importante nós entendermos uma coisa interessante. A palavra de Deus diz que quem se alimenta de Deus, vive por Ele. Quem se alimenta de mim, por mim viverá. Tem muita gente que não consegue viver para Deus, porque não se alimenta de Deus. O partir do pão nos mostra que a ceia do Senhor, o partir do pão, é um alimento. E quantas das vezes nós se alimentamos no YouTube, nós se alimentamos no Instagram, nós nos alimentamos no TikTok, nas fofocas dos irmãos, mas não nos alimentamos de Deus. Hoje aqui você vai ter a oportunidade nesse ato de celebração, de comer, de celebrar, de participar do Senhor. O próprio Cristo fará parte da nossa vida hoje aqui, amém? Querido, e o quinto nome, para nós darmos aquilo que vamos fazer daqui a pouco aqui, está lá em 1 Coríntios 10, versículo 16. Abre para mim. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então o quinto nome que nós poderíamos dar para esse ato de celebração que vamos fazer daqui a pouco seria o cálice da bênção. Repita comigo. O primeiro nome seria o cálice do Senhor, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, o partir do pão e o cálice da bênção. Diga para o irmão do seu lado: quem se alimenta de Deus, vive para Deus. Hoje nós vamos nos alimentar dele, Paulo. Por isso vamos poder viver e reviver hoje aqui, porque vamos se alimentar de Deus. Amém? Querido, e a ceia é esse momento importante a qual Jesus ensina os seus discípulos. E como eu disse de manhã, no livro de João, João vai dizer, né, que Judas não participou da ceia, ou seja, Judas estava na ceia, mas ele se levanta, Satanás entra nele e ele sai para a escuridão, amém? E por que Judas não conseguiu ficar ali? Porque Satanás entrou nele, porque ele iria vender o Senhor. Lembra quando Judas vai vender Jesus? Depois de ter vendido, pegar aquelas moedas, o que ele faz? Ele busca o arrependimento. Então ele vai lá nos sacerdotes, pega as moedas e faz o quê? Joga no chão, buscando o arrependimento daquilo que ele tinha feito. Aí os sacerdotes dizem o quê? Essas moedas são sangue inocente, não podem ser colocadas no gasofilaço. Então o que eles fazem com aquelas moedas? Eles compram um campo de sangue, chamado campo de sangue, o Alceldama, que é hoje os cemitérios dos gentios, dos não-judeus, lá em Israel. Se você for lá em Israel agora, tem um campo lá, um cemitério de não-judeus. Esse foi o fim que deu o dinheiro que Judas recebeu da venda de Jesus, da traição que ele traiu Jesus, amém? Os sacerdotes usaram para comprar esse campo, que até hoje é usado como cemitério dos não-judeus, amém? E Judas saiu, e eu brinquei de manhã e brinco de novo. Imagina se Davi tivesse ouvido isso, né, na hora de pintar lá o quadro, pintou com os 12 discípulos, mas na verdade tinha 11, porque Judas, Satanás entra nele e ele sai ali da ceia e vai para a escuridão, amém?
Querido, e Judas, depois de ter traído o Senhor e ter entregado as moedas, ele busca o arrependimento. Amém? Mas Judas busca o arrependimento no lugar errado. Porque Judas busca o perdão nos homens. Mas o perdão dos homens te liberta. Mas só o perdão de Deus pode te fazer renascer. A palavra de Deus diz que então depois disso Judas, ele vai para se enforcar. É por isso que muitos irmãos têm o problema da interpretação. Uns dizem que Judas foi e se enforcou, e o texto da base que ele foi achado com as suas entranhas, abertas sobre a pedra. E a gente já faz aquela cena de Hollywood, que a gente pode sim interpretar e imaginar que Judas foi e se enforcou, o galho quebrou e ele caiu sobre as pedras. Mas a verdade é que a Bíblia não diz que ele se enforcou e morreu. A Bíblia diz que ele saiu para se enforcar. E o texto depois diz que ele foi encontrado dessa forma. Amém? Então aqui tem alguns irmãos que gostam de fazer essa interpretação, mas como eu disse amanhã, irmão, tem vários anos e anos da igreja dizendo que Judas se enforcou. Então vamos ficar com essa mesmo, que está muito bom, não vamos arrumar problema agora não, amém? Querido, Judas buscou arrependimento nos homens, mas só arrependimento em Deus pode fazer você renascer. Porque Jesus é sua techuvá. Techuvá é a palavra para arrependimento. Só em Jesus você encontra arrependimento. O perdão dos homens pode te libertar, mas só o perdão de Deus faz você renascer e viver uma vida com Cristo, amém? Quantos creem nisso? Querido, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual da traição você acha que foi pior? A de Pedro ou a de Judas? A Mari falou de novo aqui, é de Pedro. Tá boa de Bíblia, tá? Por que, querido? Judas traiu Deus de longe, mas Pedro traiu Deus de perto. Judas traiu Jesus de longe, mas Pedro traiu Jesus de perto. Como eu disse de manhã, alguns historiadores dizem que quando Jesus estava sendo levado, o olhar de Jesus em meio à multidão se encontrou com o olhar de Pedro, e mesmo assim o olhar de Jesus para Pedro ainda era um olhar de amor. Jesus, mesmo em meio à traição, conseguia olhar com um olhar de amor para Pedro. Depois Pedro vai acompanhando Jesus até Caifás, Anás, aquele jogo político que nós conhecemos, que vai condenar Jesus. E ele é encontrado por alguma daquelas pessoas que estavam ali e dizem: ei, você é um deles. Ele diz: não, eu não sou. Depois Judas já é contestado de novo, e pela terceira vez ele nega Jesus como Jesus tinha falado. Pedro negou Jesus de perto, como muitos de nós que estamos andando com Jesus, caminhamos esse mês com Jesus e o negamos. Quantos de nós que estamos aqui, que andamos com Jesus, dissemos que somos dele, entregamos a nossa vida para ele, mas o negamos e o traímos inúmeras vezes esse mês. É por isso que você precisa se alimentar dele, porque só ele pode te dar um perdão para que você renasça novamente. A traição, Pedro ter negado Jesus, doeu muito mais nele do que talvez Judas. E é por isso que Pedro alcançou o arrependimento depois, quando Jesus aparece na beira da praia. A palavra de Deus diz que Pedro se lança às águas e vai até Jesus. Porque Pedro tinha ceiado e tinha discernido o corpo de Cristo. Então ele entendia que aquela era a voz do Mestre. Porque quem ouviu a voz de Jesus uma vez não consegue mais deixar de reconhecê-la. E se você tem o Espírito Santo dentro de você, você está ouvindo Deus te chamando, Jesus te chamando hoje para o arrependimento, querido. A pergunta é: esses homens pecaram, esses homens erraram, mas eles ceiaram com o Senhor. Porque a ceia não tem a ver com quem peca ou quem deixa de pecar apenas, mas a ceia tem a ver com quem não discerne o corpo. É por isso que nós vamos trazer essa palavra hoje, para que você entenda aquilo que você vai fazer hoje aqui. Porque é muito mais importante você entender e discernir o corpo. Porque a pergunta é: quem não pecou? Quem não pecou, levanta a mão. Quem não pecou esse mês, levanta a mão, irmão. Então todos pecaram. Ninguém é digno.
Se a proposta da ceia foi quem pecou, não pode se alimentar da ceia do Senhor, não pode compartilhar, celebrar a ceia do Senhor. A verdade é que ninguém merece, porque todos pecaram. Na verdade não foi achado um justo sequer, por isso ele veio. Quem não pecou? Querido, a verdade, como eu disse de manhã, é que nós nem sabemos o que é pecado. Existem mais de 613 leis judaicas. Para você ter noção, os judeus, eles não podem nem comer leite com carne. É por isso que você for no McDonald's lá em Israel, lá o McDonald's não tem queijo. Amém? Tem a carne com uma pasta, porque isso é pecado. Para você ter noção, para os judeus, tá? Reter a urina é um pecado. O homem não pode reter a urina, porque isso causa consequências e seria um erro. E falando de nós temos os 10 mandamentos, mas se eu perguntar para você, você lembra os 10 mandamentos? Você nem lembra. A verdade é que você nem sabe o que é pecado. Pensa aí se você lembra os 10 mandamentos. Você nem lembra, irmão. Você nem sabe o que é pecado. É por isso que a proposta da ceia não é quem pecou, mas é quem não discerne o corpo. E aonde está baseado isso, irmão? Está baseado na palavra de Deus. A verdade é que nós somos muitas das vezes moralistas, está? E como eu falei de manhã, parece que depois de Freud, os pecados se resumiram em pecados sexuais e pecados relacionados a dinheiro. Se você for ler a literatura antiga, John Milton lá, tá? Em Paraíso Perdido, né? Dante Alighieri, o italiano Dante Alighieri, no 9º circo de Dante, do inferno de Dante, quem eram as pessoas que estavam em pecado lá? Aqueles que traíam uma autoridade. Mas depois de Freud a gente resumiu o pecado em pecado sexual e pecado relacionado a dinheiro. Mas a verdade é que todos pecaram, que ninguém é digno. É por isso que você precisa discernir o corpo, porque o que te causa indigno não é se você pecou, mas é se você não discerniu o corpo. Amém? Querido, que nós possamos fazer hoje aqui a oração como de Davi. Davi orou: perdoa-me até os pecados que me são ocultos. Que você hoje, a celebrar a Santa Ceia, possa dizer: Senhor, me perdoa até dos pecados que me são ocultos. Porque na verdade você nem sabe o que é pecado, irmão. A verdade é que você na verdade está olhando para a ceia e está dizendo assim: eu pequei, eu errei. Mas você nem sabe o que é pecado. Na verdade você precisa entender e discernir o corpo de Cristo. Mas você me diz: mas está escrito, quem bebe e come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Mas na verdade o indignamente ali no texto está falando sobre um advérbio de modo, não sobre a condição do sujeito, mas sobre a forma. Porque a condição é: todos são pecadores. Mas a forma é: eu entendo e discerno o corpo ou não? Sabe por quê? Porque tem muita gente vindo para a celebração da ceia do Senhor, mas não discernindo o corpo. Como? Vem mexendo no celular, na hora da ceia está mexendo no celular. Na hora da ceia está pensando nos seus problemas. Na hora da ceia está distraindo com as coisas dentro da igreja. Aí come o pão e bebe o cálice sem nem entender o que está fazendo, sem discernir o corpo. Esse é indigno. 90% da igreja brasileira come e bebe indignamente e achou que era santo porque não pecou naquele mês e pode beber. Mas a ceia não está falando sobre o pecado. A ceia está falando sobre quem não discerne o corpo. E se você comer, se você celebrar hoje aqui conosco a ceia do Senhor, mas você não estiver entendendo, trazendo à memória aquilo que Cristo fez, você é indigno. Que você possa discernir hoje, irmão, a ceia do Senhor, que você possa entender que Deus te chamou hoje aqui para você entender de uma vez por todas o que é a ceia. O que você vai fazer hoje aqui, esse ato de se alimentar de Deus, porque quem se alimenta dele, vive para ele. A ceia
é o ato mais lindo que o mundo já viu. Ele exemplifica o próprio Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Quem participou aqui do encontro com Deus, talvez lembre um pouquinho daquilo que Cristo passou. Que nós possamos hoje relembrar a vida de Cristo aqui, discernir no corpo. Podemos entender aquilo que vamos fazer. Querido, a palavra diz na ceia do Senhor para nós examinarmos nós a nós mesmos. Examine o homem a si mesmo, depois coma e beba. Quando nós ouvimos isso na ceia do Senhor, nós achamos assim: examine o homem a si mesmo, achando pecado, não coma e beba a ceia do Senhor. Mas na verdade a palavra de Deus está dizendo, se fosse para nós não comermos e bebermos depois de acharmos pecado, a Bíblia diria isso, mas ela disse: examina o homem a si mesmo, depois coma e beba. Porque na verdade quando você se examina, você não se julga, você se arrepende. O chamado da ceia é para você se examinar. Ao se examinar você vai encontrar pecados, porque todos pecaram. Tem alguém que não pecou aqui? Vou dar mais uma chance, levanta a mão. Ninguém. Então todos precisam se examinar. E ao se examinar, coma e beba. Porque quando o homem olha para dentro, ele se arrepende. E a ceia não é buscar perdão nos homens, é buscar perdão em Deus. E só Deus pode fazer você renascer, irmão. Que você saia daqui hoje entendendo a ceia do Senhor. Que ninguém é digno se a proposta da ceia for pecar. Mas se a proposta da ceia for discernir o corpo, aquele que entende o que está fazendo, traz a memória, examina-se a si mesmo e se arrepende, agora pode se alimentar do Cristo que tira o pecado do mundo. Entender e discernir a ceia é tão importante para nós, que é por isso que nós não damos a ceia do Senhor para uma criança ou para alguém que não se batizou. Porque nós entendemos que a ceia precisa ser discernida. Você precisa entender aquilo que faz. E ao entender que esse é a celebração do cálice do Senhor, da mesa do Senhor, do partir do pão, do cálice da bênção, da ceia do Senhor, você pode sim ceiar. Querido, que hoje você entenda que você precisa entender e aprender aquilo que nós vamos celebrar aqui hoje. A pergunta é: como alguém se arrepende sem Cristo? Se a ceia é a celebração da vida do próprio Cristo, que nos trouxe e nos deu perdão, como alguém pode se arrepender se não ceiar? Como alguém pode se arrepender sem o Cristo da ceia? É por isso que nós precisamos discernir a ceia, irmão. Porque se a proposta da ceia for quem pecou não pode ceiar, talvez o irmão que está aí e não pega a ceia porque pecou e se acha indigno, seja mais sincero do que quem levantou e se achou digno. Porque se todos pecaram e a proposta da ceia foi quem pecou não pode cear, ninguém seria digno. Mas a verdade é que nem quem é indigno é aquele que vem para cá, irmão. Come do pão, bebe do sangue que representa o sangue de Cristo, o vinho aqui, sem nem entender aquilo que está fazendo, sem nem ligar, parece que está bebendo refrigerante e comendo McDonald's. Porque não traz à memória aquilo que Cristo fez, não se arrepende, não discerne o corpo. Mexe no celular, fica pensando nos problemas, olhando para o irmão do lado e não discerne o corpo de Cristo e ainda se acha santo dizendo: eu não pequei. Mas não consegue entender que é indigno porque não discerne o corpo. Porque se você entender aquilo que Cristo fez hoje aqui, irmão, se você entender aquilo que Cristo fez por você, se você trazer à memória, não há pecado que possa te parar. Não há medo. Por isso, por favor, irmão, hoje quando nós formos celebrar a ceia do Senhor, valorize isso. Traga à memória aquilo que Cristo fez.
Que esse momento seja um momento de sacramento entre nós, como foi estabelecido pela igreja. Que nós possamos valorizar, dar valor àquilo que nós vamos celebrar hoje aqui. Querido, eu quero compartilhar com você as 5 unções que a ceia nos traz. A primeira está em Mateus 26, 17. Abre para mim aí no telão, Mateus 26, 17. Olha para cá, por favor. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Quando nós celebramos a ceia do Senhor, a ceia nos dá uma unção de disponibilidade para o servir. Antes mesmo da ceia começar, os discípulos já estavam dizendo: aonde nós podemos preparar a ceia? Em qual casa será? Porque quando discernimos o corpo de Cristo, nós nos disponibilizamos para servir. Nós somos voluntários. É por isso que você, se ainda não é um voluntário nessa igreja, irmão, que a ceia do Senhor hoje, que a vida de Cristo em você possa te disponibilizar para servir e ser voluntário. Porque quando nós entendemos e discernimos quem Cristo é, o nosso coração transborda e nós somos instrumentos na mão de Deus. Diga para o irmão do seu lado aí: seja um voluntário. Há uma disposição voluntária para o servir na ceia do Senhor. A segunda unção da ceia está em Marcos capítulo 14, versículo 13. Abre para mim, Marcos 14, versículo 13. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, em um homem que leva um cântaro de água, e vos encontrarás, segui-o. Tem uma versão que diz: um homem que leva um cântaro de água cheio. Diga para o irmão do seu lado aí, irmão, fala assim: siga o homem com o cântaro cheio. Tanta gente seguindo gente vazia. Você viu um rio de Instagram, 1 minuto, e acha que alguém tem algo para te dar, irmão. Quando você entra lá, é alguém totalmente vazio. É hora de você entender que você precisa seguir gente cheia. Siga quem está com o cântaro cheio. Não siga gente vazia. Pode passar, velho. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz, aonde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Pode passar. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai para nós. Irmãos, a ceia do Senhor não só nos disponibiliza para servir, mas a ceia disponibiliza as minhas coisas para o servir. Não só você irá servir quando você discernir o corpo, mas todos os seus bens. Esse homem não só se disponibilizou para servir a ceia, mas ele deu a sala em cima da sua casa para que Jesus pudesse ministrar a ceia. Diga para o irmão do seu lado aí: quando nós ceiamos, nós disponibilizamos os nossos bens para o servir, porque entendemos que Cristo é dono de tudo que temos. Não só você irá servir, mas todos os seus bens irá servir ao Senhor. É por isso que aqui na igreja a gente empresta celular, a gente empresta computador, a gente empresta carro, porque os nossos bens servem ao Senhor. E outra coisa, aquele que disponibiliza os seus bens para servir ao Senhor, tem seus bens supervalorizados. Eu disse de manhã, imagina aquele jumentinho que Jesus entrou mutado nele, querido. Quanto José de Arimateia, discípulo rico de Jesus, não pagaria por aquele jumento? A casa desse homem, se você for lá em Israel, lá em Jerusalém, lá na casa desse homem, está lá até hoje, tem uma plaquinha assim, ó: patrimônio tombado da humanidade. Essa casa tem um valor inestimável, porque todos os bens que você disponibiliza para o Senhor, Ele supervaloriza. Não tenha medo de usar a sua vida e os seus bens para a obra de Deus, irmão. Porque querido, a palavra de Deus diz que quem der um copo de água para um profeta vai receber galardão do céu. Imagina a gente
que bota dinheiro, que gasta tempo, que dá o celular, que bota o carro para levar os irmãos, que bota o teclado. Meu Deus do céu, irmão. Nós não vamos ter galardão, não. Nós vamos ter prédio no céu, nós vamos ter tudo. Disponibilize os seus bens para servir ao Senhor. A terceira unção da ceia está em Mateus 26, versículo 21 ao 22. Abre para mim. Mateus 26, 21 ao 22. E comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Pode passar. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? A ceia do Senhor faz você olhar para dentro. Quando você discerne o corpo, você não olha para o irmão se ceiou ou não ceiou, se está em pecado ou não pecado, porque quando você discerne o corpo, você não olha mais para o outro, você olha para você. Aí é se eu traí, é se eu neguei, é se eu pequei. Deus quer te chamar para responsabilidade hoje diante da ceia do Senhor, irmão. Não para olhar para o irmão do lado se ele vai ceiar ou não, mas para olhar para você e pedir perdão pelos seus pecados. A ceia faz com que nós deixamos de olhar para o outro e olhamos para dentro de nós. Que você possa olhar para dentro de você hoje aqui. A quarta unção da ceia é que a ceia traz unidade. Quando Jesus ministrou a ceia, todos os discípulos estavam à mesa. A unidade é tão importante para a ceia, irmão, que a gente está dentro da igreja achando que pecamos ou não pecamos. Eu não pequei, eu vou cear. Quantas pessoas eu vi assim, mas não falam com o irmão do lado. O irmão fala: não, eu não pequei esse mês, eu posso cear, mas ele não fala com o irmão que está do lado dele. Ou ele tem um problema com o irmão da igreja que congrega e vai compartilhar da ceia, que simboliza a unidade, e ele não pede perdão, e ele ainda se acha santo. Se você está aqui hoje, irmão, e não fala com alguém que está aqui, ou acha que tem birrinha, vai e pede perdão. Porque o irmão pode ser um adúltero, pedir perdão e celebrar a ceia sem ser indigno, e você que se acha santo porque não fala com o irmão está indigno. Porque a ceia traz unidade. Então pede perdão. Aqui não tem isso de falar ou não falar com alguém, porque na igreja não cabe o selo de gostar ou não gostar de alguém, só o selo de amar ou não amar alguém. E no amor tudo se cura. Por isso, se você não fala com alguém, pede perdão para que você ceie o Senhor, porque a ceia traz unidade. E a quinta unção da ceia é que a ceia nos traz à memória a aliança que temos com Cristo. Quem aqui é casado, levanta a mão. Quem aqui é solteiro, levanta a mão. De novo, tem gente que é solteiro, eu vi que não levantou, vou falar de novo. É a hora de fazer a propaganda, irmão. Quem aqui não é solteiro, levanta a mão. Quem aqui não é solteiro? É solteiro agora, é solteiro. Aê, ó, já melhorou, levantou uns aí, irmão. E vai ficar para titio, porque nem levantar a mão para obedecer o profeta serve, ainda mais para arrumar alguém, né? Irmão, quem é casado agora, levanta a mão. Se você for na mão de quem é casado aí, tanto na mão do homem quanto na mão da mulher, tem uma ali. Era para ter, né, irmão? Eu falei de manhã, se não tiver, vai arrumar um problema aí agora, né? Era para ter, né? Por quê? Porque a aliança está falando de uma via de mão dupla. A aliança tem responsabilidades com o marido e com a mulher, assim como a ceia do Senhor, que demonstra a aliança que Deus tem com você, mas que você também tem com Ele. É por isso que eu não traio minha esposa, porque nós temos uma aliança e ela não me trai. É uma via de mão dupla, de reciprocidade, onde eu tenho responsabilidade e ela também tem. É por isso que você tem responsabilidades com Deus e Deus tem responsabilidades com você. Se você entende e discerne o corpo de Cristo, você entende que você tem uma aliança com Deus, irmão. E se você tem aliança com Deus, Deus te perdoou, Deus te resgatou, fez você renascer do pecado. A única coisa que você pode fazer, pelo menos,
é tomar a Santa Ceia, celebrar a ceia do Senhor, discernindo o corpo com entendimento. Por isso não deixe nada te tomar, irmão. Se você pecou, examine. E quando você olhar para você, dentro de você, irmão, você vai pedir perdão. Porque Cristo, aquele que vai ser celebrado aqui hoje, a nossa techuvá, é o nosso arrependimento. Cristo nos faz renascer. Não procure o perdão de pecados apenas nos homens, os homens te libertam. Mas só Deus, só Jesus pode você fazer renascer. E se você pecou, mas se você vir até a Deus, que tem responsabilidades com você, já preparou o caminho, porque Ele já morreu, ressuscitou e te deu perdão. Agora, se você assumir sua responsabilidade e ir até Ele, você vai encontrar perdão, arrependimento. Você vai renascer. A ceia do Senhor não é quem é mais pecador, mas é quem discerne o corpo ou não. A ceia do Senhor não é se eu posso ou não tomar. Se eu estou em Cristo, eu preciso entender que isso é que tira o pecado do mundo. É o próprio Cristo. Nós vamos celebrar a vida desse Jesus aqui hoje. Se você pecou, examine-se. Valorize a ceia do Senhor, para que o Deus que tira o pecado do mundo possa agir na sua vida. E você renasça para um novo mês. Você renasça para uma nova vida. Porque a pergunta é: quem não pecou? Eu vou chamar o pastor aqui. E eu queria que você, ao momento de celebrar a ceia do Senhor, irmão, não deixasse nada te roubar. Não deixe as distrações, o celular, as preocupações. Entenda aquilo que você está fazendo. Esse estudo aqui, isso não é uma pregação, isso é um estudo para que você entenda aquilo que você vai fazer. Porque é pior você vir aqui celebrar sem não entender, não trazer à memória aquilo que Cristo fez, do que você tomar indignamente. Porque achando que você é santo, e eu não pequei não fiz esse pecado cabeludo não, então eu posso cear. Porque ceia tem a ver com discernimento do corpo de Jesus. Se você entende quem Jesus é, aquilo que Jesus fez por você, irmão, se você entende que em Jesus está o seu perdão, que você entende que em Jesus está o seu arrependimento, essa é a sua noite. Glória.